Você tem dificuldade de brincar com uma criança autista? Sim? E o quanto você está disposto a brincar diferente? Oi pessoal, eu sou a Adriana Fernandes, fonoaudióloga, e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre o brincar da criança autista e também compartilhar com vocês alguns dos passos que eu costumo seguir para conseguir engajamento com ela, para conseguir brincar. Sempre que eu recebo pais novos para avaliação do filho, eu pergunto do que seu filho gosta de brincar, do que ele brinca. E a resposta que eu tenho da maioria dos pais é: ele não brinca com nada, ele não sabe brincar. A partir daí, desde o primeiro encontro com essa família, eu vou tentar descobrir o que a criança gosta de fazer, como que ela se relaciona com os objetos, qual é o interesse dela, como ela brinca. E eu tenho um exemplo muito bacana disso. Estávamos eu, os pais, a criança, e entre vários brinquedos que eu apresentei para ela, para avaliação, eu entreguei esses blocos de montar. Eles já se chamam bloco de montar, né? De construir. A gente olha para eles e a gente já tem uma ideia do que fazer com eles. A gente já tem uma expectativa do que a criança deveria fazer com eles. Então, como vocês já devem ter visto em outros vídeos meus, eu comecei pela observação da criança. O que ele iria fazer com aqueles blocos que eu entreguei. E de cara eu vi que ele não montou nada, ele não construiu nada. Ele pegava os blocos, olhava um pouco a peça e ia colocando para trás. Não fiz nada por enquanto, só observei. Ele ia fazendo isso peça por peça. No segundo momento eu olhei para a mãe. Como que ela ia intervir, tentar brincar junto, tentar entrar na brincadeira dele, o que ela ia propor, o que ia acontecer. E eu não fiquei surpresa que a proposta dela foi apresentar o objetivo da brincadeira, né, daqueles blocos. Então ela foi começando a construir um castelo. Nomeando as cores e as formas geométricas dos blocos. E eu olhei de novo para a criança e a reação dele foi não entrar na proposta dela. Aí então eu resolvi agir. Eu resolvi acrescentar um elemento afetivo, fazer alguma intervenção indireta para tentar entrar na brincadeira dele, para ver se ele topava compartilhar comigo o que ele estava fazendo. Nesse momento, o que eu usei? A minha própria voz, uma entonação interessante, o meu corpo, e eu comecei a acompanhar o que ele estava fazendo. Azul para trás, amarelo para trás, verde para trás. E eu tentava caprichar cada vez mais na voz, no corpo, na expressão, para ele se interessar por mim. E eu ia prestando atenção no quanto eu precisava esticar a vogal, caprichar na entonação para manter ele comigo, quanto eu tinha que esperar para falar o para trás para ele responder com o olhar. Então eu fazia vermelho e fazia um tempo de silêncio para ver se ele vinha. E em certo momento ele chegou a imitar um para trás. E o mais gostoso é que a gente conseguiu então uma conexão. Ele mudou de uma criança que estava brincando mais isolado, né, olhando para baixo, olhando para o objeto que ele estava analisando e depois colocando para trás, para uma criança totalmente engajada e interessada no que eu estava fazendo e principalmente me permitindo entrar na brincadeira dele. Ele sentiu que eu me interessei e aí ele topou me deixar entrar. E os pais, como estavam na sessão, além de terem ficado encantados com a resposta dele, porque ele dava gargalhada, ele ficou muito feliz mesmo de ter sido entendido, né, de ter sido valorizado, porque é assim que eu vejo que eles se sentem. Então no dia seguinte, a mãe me deu o feedback de que fez exatamente o que eu fiz com ele em casa e ele deu a mesma resposta de engajamento. Ela ainda acrescentou um elemento novo, ela começou a fazer com ele triângulo pra frente. E ele topou, achou divertido, mudou o movimento de pra trás pra frente com a mãe. Foi muito bacana. Porque outra coisa muito bonita que ela me falou depois foi que ela se libertou daquela ansiedade de ter que brincar com os blocos para montar alguma coisa, para construir alguma coisa. Ela conseguiu entrar na brincadeira da maneira que ele criou e isso só trouxe conexão entre os dois, só fortaleceu o vínculo entre eles e promoveu comunicação. Então, resumindo esse exemplo de hoje para vocês, quais são os passos
que a gente pode seguir para conseguir engajamento, conseguir brincar com a criança autista. Primeiro de tudo, observar o que ela está fazendo. Dá uma analisada em como ela criou a brincadeira, a relação com aquele objeto, sem intervir ainda, só observar. Segundo, dá uma olhada para você, qual a sua expectativa em relação àquele brinquedo? Você consegue brincar com ele de uma outra forma que não a clássica, que não a esperada? Você consegue brincar diferente? Terceiro passo, para entrar na brincadeira dele, você precisa entrar com elementos afetivos, que geralmente são esses que eu usei no exemplo. Entonação de voz, expressão facial, seguir o ritmo da criança. Usar realmente o seu corpo, os seus próprios recursos para despertar o interesse da criança em brincar com você. E aí vem o quarto passo, que é durante isso tudo que está acontecendo, você achar o momento ideal para criar expectativa na criança, para fazer o silêncio para ela entrar, dar espaço para ela. E esse talvez seja o passo mais difícil, porque manter esse fluxo de interação com a criança, esse engajamento, é realmente o maior desafio nas crianças autistas. Mas que alegria é conseguir isso e passar para o passo seguinte, que é a conexão com ela. Quando ela sente que você se interessou por aquilo que ela descobriu, que você valorizou aquilo e que você tá afim de brincar com ela do jeito que ela criou. E aí vocês podem estar me perguntando, mas ele vai brincar para sempre assim? É sempre do jeito dele? Não. A gente vai conseguir apresentar nossas propostas. A gente vai conseguir que ele brinque do jeito que a gente quer também, que ele construa castelos e casas e pontes com os blocos. Mas antes de tudo, em primeiro lugar, ele precisa estar engajado com a gente. Ele precisa compartilhar a brincadeira. Concordam? Vamos tentar esse caminho? Diz pra mim o que vocês acharam. Aproveita, se inscreve aqui no canal, que eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Obrigada a todos que estão assistindo. Um beijão da Adri. E o triângulo vermelho para trás. E o amarelo para trás. E o verde para trás. Vermelho para trás.